Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia para você, meu irmão, aí de Itajubá. Aquele abraço a você, maravilhosa cidade de Itajubá, perto de Pouso Alegre. Eu estive aí nessa cidade maravilhosa. Meu irmão lá do Rio Grande do Sul, meu irmão Antônio, meu irmão de Guarulhos, meu irmão aqui de Arara, meu irmão Nilson Brandão lá do Recife, enfim, meu irmão lá do Belém, enfim, de todos os lugares lá de Minas Gerais, Minas Gerais, quem te conhece não te esquece jamais, Minas Gerais, os meus irmãos do Maranhão, do Piauí, da Bahia, de todo este nosso grande Brasil. Vai um abraço do seu irmão em Cristo, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Eu tenho uma palavra para a nossa meditação neste momento, e a palavra é essa. O título é esse: nenhum homem subiu ao céu, nenhum homem desceu ao inferno, são apenas ditos pelas religiões. São criados pelas religiões. Mas nem um homem foi ao céu, nem um homem desceu ao inferno. É o que diz as religiões. Mas este livro não diz isso. Então vem comigo. Eu quero estar esclarecendo toda a verdade que a religião não ensina. Você fica lá 10, 15, 20 anos, o que você aprende lá dentro? É que você tem que dar o seu tudo. Eles dizem a você, nem todas, eu não estou exagerando, mas algumas diz que tudo que você tem é de Deus. E se é de Deus, que você tem que devolver em vida para Deus. Casa, carro, tudo você tem que devolver, porque isto não é seu. E as pessoas, por falta de conhecimento, de entendimento, faz isso, mas eu nunca fiz isso. Eu cheguei a dar até 30%, mas uma vez só. Primeiro mês, depois não dei mais. Mas tem pessoas que deixam a sua aliança. Você não tem nada para oferecer para Deus, e a sua aliança? Ah, bispo, mas essa aliança é do meu casamento. Mas Deus vai te dar 100 vezes mais. O seu relógio, essa pulseira. Toma o seu celular, toma tudo que é seu. Existe, que eu não preciso nem falar o nome, porque a bandidagem, ela existe, não é de agora. Há muito tempo. Existem aqueles que com um simples celular, eles conseguem tirar das pessoas. Olha, o seu cartão foi clonado. Ai, pelo amor de Deus. É daqui do banco. E o que eu tenho que fazer? Nós estamos mandando um funcionário nosso aí na sua casa. Você pega o seu cartão, sua senha, tudo aí, e entrega para o nosso funcionário. E nós vamos fazer um novo cartão, ele vai levar lá. Ai, tá muito bem. Pega também o cartão do seu marido, da sua esposa, de todo mundo aí, porque foi tudo clonado. E as pessoas caem nesse golpe. Outros ligam dizendo, você foi contemplado com 20, 30 mil reais. Por isso e tal. E o que eu devo fazer? Ai, que maravilha. O que eu tenho que fazer? Você tem que descer até o banco. Qual o lugar que você tem conta? Eu tenho conta no Bradesco, no Itaú. Então vai até lá. E lá você vai fazer um depósito de X. Imediatamente esse dinheiro cai na sua conta. A pessoa vai correndo. Depois a pessoa vê que caiu num grande golpe. Aqueles outros que usam a arma, uma arma de fogo, para atacar, para roubar, para invadir estabelecimento, casa, e tira das pessoas por intermédio de uma arma de fogo. Mas existem outros que em cima do púlpito conseguem tirar tudo da pessoa, usando o quê? Este livro e colocando Deus.
ele coloca Deus como o responsável. Então esse é o pior bandido. É os que faz isso com o povo. É pior do que aquele que usa uma pessoa com simples celular, aquele que usa uma arma. Pior é aqueles que colocam Deus como responsável. Tudo que você tem não é seu, é de Deus. Você tem que devolver para Deus. E as pessoas vão e devolvem, porque eu conheço. Eu conheço pessoas, não vou dizer a cidade, nem a denominação, foi parar debaixo de viaduto. Foi morar de favor, porque entregou tudo. E é o que acontece, é o que isso te ensina. Mas, nesse momento, o que eu quero te ensinar, que nem um homem foi ao céu, e nem um homem desceu esse tal de inferno. Isso são coisas da religião. Não tem dentro desse livro. Porque o que acontece? Vem comigo, meu irmão. O que acontece? O céu é um lugar celestial. Quem vive no céu são celestes. São as pessoas que são celestiais. E quem vive na terra são terrenas. Adão era um homem terrestre. Nasceu da terra. Deus fez ele da própria terra. Foi o primeiro homem. Mas o segundo, que foi Jesus, era um ser celestiais. Ele veio do céu. E por isso, para o céu, ele voltou. Agora, o que eu quero dizer com isso? Que os homens aqui na terra, nós não encontramos em lugar nenhum dentro deste livro que algum homem saiu daqui, dessa terra, e foi ao céu. Porque no próprio capítulo 15 e 50 de 1 Coríntios diz que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Então carne e sangue não entra lá. Ah, mas nós encontramos uma passagem que diz que Elias, lá no capítulo 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz que Elias estava andando com Eliseu quando uma carruagem de fogo desceu e separou um do outro e o arrebatou. Arrebatou para onde? Para onde foi Elias? Nós olhamos lá para Gênesis, capítulo 5, versículo 24, onde Enoque andava com Deus e Deus o tomou. Enoque. Mas nós olhamos também para Filipe, ali no capítulo 8, eu acho que o versículo 37, 38, acho que de Atos, ali a passagem de Filipe. Filipe, quando batizou o eunuco, o Espírito do Senhor arrebatou ali Filipe. Agora, meu irmão, você diz assim, mas como Elias não está no céu e tal? Porque o próprio Jesus disse em João capítulo 3 e versículo 13, ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu, que foi ele mesmo. Então, se ninguém é ninguém. Ah, mas aquela parábola que conta Jesus sobre o rico e o Lázaro. Abraão estava no céu e Lázaro era um mendigo. Morrendo, Lázaro foi levado pelos anjos. É uma mentira. Isso não é verdade. Isso é apenas uma ilustração. E o rico foi para o inferno. Outra mentira. O inferno é a sepultura. E lá estava Abraão. Agora, como Abraão poderia lá estar se nunca, dentro deste livro, não há registro? Porque Abraão morreu e foi para a terra. E a terra o destruiu. Morrendo Lázaro, que isso é apenas uma ilustração, que eu já disse para eles, não leva isso como uma realidade. São linguagens de figura para abrir o entendimento daquele povo, porque muita gente acha que todos os mendigos vão para o céu e todos os ricos vão para o inferno. O que Jesus quis dizer com isso?
para que o povo não se apegasse tanto na riqueza, porque tem gente que se apega tanto na riqueza, esquece das coisas espirituais. Então, no capítulo 6 e 19, lá de Mateus, Jesus diz: não ajuntei tesouro na terra, onde a ferrugem, o ladrão e a traça destrói. Ajuntai tesouro no céu, porque onde está o seu tesouro está o seu coração. Então, o que ele quis dizer com isso? Ele estava alertando Jerusalém que aquele rico foi para um lugar de sofrimento. E era o que estava prevendo Jesus para Jerusalém, para que aquele povo se convertesse, abrisse o seu entendimento, abrisse os seus olhos espirituais e aceitasse o evangelho que ele estava pregando. Ele estava pregando o verdadeiro, porque lá no capítulo 1, versículo 17 de João, Moisés foi dada a lei, mas a verdade e a graça veio por Jesus. Jesus era o verdadeiro, não tinha um outro, mas o povo preferiram ficar mais com a mentira do que com a verdade. Então Jesus estava alertando como aquele homem que tinha bens, gozando de todo o bem que tinha aqui na terra. Ele foi para um lugar, Jesus colocou como um lugar de sofrimento, de tormento, e colocou Lázaro num lugar tranquilo. Para começar, Abraão tinha virado terra, porque todo o corpo vai para a terra e vira terra. E Lázaro morreu, foi levado por anjo. Anjo leva algum defunto para o céu? Você já viu nessa história aqui alguém morrer e sido levado? Se fosse levado, seria Moisés, que é um homem mais próximo de Deus do que Moisés, que falava, Deuteronômio 30, 34 e 10, Deus falava com Moisés face a face. Se fosse para ser levado, os anjos iam levar Moisés. Moisés ia subir, mas não um mendigo. Então isso é apenas uma ilustração contada por Jesus para mostrar o sofrimento que viria sobre Jerusalém. De fato, no ano 70 veio, quando o general Tito entrou em Jerusalém, destruiu toda Jerusalém, matou mais de 1 milhão e levou mais de 1 milhão preso para Roma e ficou como escravo. Foi isso que Jesus estava vivendo. Então, meu irmão, voltando do que eu estava dizendo, nenhum homem foi ao céu, porque a carne não pode herdar. Se essa carne não pode herdar o céu, como? Agora, inferno, desceu o inferno. O que é o inferno? As religiões é contra este livro. As religiões pregam mentira. As religiões puxam o seu próprio interesse. Tudo que a religião prega é mentira. Tudo, não é 90%, não, 110, 120%. Mas, irmão Nilson, não existe 110, 120%. Então vamos por 1000%. 1000% do que a religião prega é mentira. Tudo que eles querem é o seu dinheiro. Ela só existe por causa do dinheiro. Se tirar o dinheiro de dentro da religião, nenhuma religião subsiste. Ela deixa de existir. Porque todo movimento que tem lá dentro, de salão, aquelas cadeiras, banco, todo aquele vai e vem, viagem missionária, vai para outros países, aqueles congressos, né, aqueles grandes encontros. Cadê Camboriú? Camboriú não tinha o maior movimento do mundo? Cadê? O que virou? Então, meu irmão, não adianta dizer a porta que Deus abre, homem não fecha. E a porta que Deus fecha, homem não abre. Isso é uma mentira. Deus não tem abrido porta nenhuma. Deus nunca disse dentro deste livro, ide e abrir salão, construir templo, sinagoga, para me adorar. Ele disse lá em João 4, quando Jesus falava com a mulher samaritana, ele diz, os verdadeiros, porque é muito falso adoradores dentro desses templos.
Adora o Senhor em espírito e em verdade. Em lugar nenhum, ele nunca mandou Pedro, nem mandou Tiago, João, o apóstolo Paulo, compra grandes terrenos, constrói grandes catedrais para me adorar. Dentro desse livro não existe. Quem foi o primeiro a construir o primeiro salão e deu título de igreja? Foi Constantino, o imperador Constantino, no início do quarto século. E dali para cá não parou mais. Mas os apóstolos pregavam nas casas. Paulo pregava nas casas, em praça, nas praias, aonde ele estava, debaixo de uma árvore. Esse é o verdadeiro evangelho. Evangelho não tem luxo. Evangelho não tem dinheiro. Não precisa de dinheiro para pregar o evangelho. Porque a obra de Deus já está pronta. Essa mentira que se usam por aí dizendo é para a obra de Deus. Isso é uma grande mentira. A obra de Deus, Deus não deixou nada para trás. Quem tem obra é o governo. O governo está cheio de obra pelo esse Brasil afora. Aí, o governo federal, como governos estaduais, como os prefeitos, está cheio de obras inacabadas por aí, precisando terminar. Mas Deus não deixou nada para trás. Esta palavra diz: ide e fale do evangelho. Não fale de dinheiro, porque a igreja verdadeira de Cristo não precisa de dinheiro, não precisa de uma moeda para que a obra de Deus prossiga. Voltando para aquilo que eu estava dizendo, que quem é celeste? Nós vemos que vários anjos, o anjo desceu a Jacó. Nós vemos que o primeiro, nós recebemos ali, aliás, Abraão recebeu a visita de 3 anjos, no capítulo 18 de Gênesis, estando ali na porta da sua tenda pela tarde, quando viu 3 seres, veio a ele se prostrou-se diante daqueles 3 seres. E um daqueles era o próprio Deus. E Deus disse para Abraão: tu terás um filho. E Sara estava atrás da tenda, ela riu. E Deus disse para Abraão: por que riu Sara? Deus não gostou. Sara riu com ela mesma, como uma mulher na minha idade possa ainda gerar filho. E Deus disse, lá no capítulo, eu disse capítulo 18, lá pelo versículo 13, 14, 15, você vai encontrar Deus dizendo assim: há alguma coisa difícil para mim, diz o Senhor. Então ali era o próprio Deus, visita de seres celestiais. Nós vemos ali que quando 2 seres celestiais entraram na casa de Ló, para tirar Ló da cidade de Sodoma, nós olhamos também para a visita de anjo que veio a Jacó. E ele lutou. Jacó não sabia quem era aquele ser que lutava com ele. Está lá no capítulo 32 de Gênesis, ali, onde ele lutou. Quando o dia amanheceu, Jacó pôde identificar. Ele pôde reconhecer que aquele que lutava com ele era um ser celestial. E ele abraçou-se com aquele anjo e não soltou. E o anjo disse: deixa-me ir, porque a alva já é chegada, isso é, amanhã está chegando, o dia está clareando. Ele diz: só te deixarei ir se tu me abençoar. Aleluia. Louvado seja o teu nome. E naquele momento, o anjo disse: qual é o teu nome? Eu me chamo Jacó. De hoje em diante, tu não chamarás mais Jacó, mas sim Israel. Porque como homem, lutasse com o próprio Deus. Aleluia. Vê como isso é maravilhoso. Jacó foi um vencedor. Então nós olhamos outra passagem, várias passagens de visita de seres celestiais. O Espírito Santo vinha sobre os profetas, sobre os sacerdotes, sobre rei, e voltava para o céu. Mas nenhum homem natural daqui da terra morreu e foi para o céu. Porque no céu não entra carne. Lá só entra espírito. Espírito não tem face.
Espírito não tem perna, não tem braço, não tem corpo, não tem forma. Pare com essas mentiras. Lá eu vou ver fulano, lá eu vou ver ciclano, lá eu vou encontrar com o apóstolo Paulo, lá eu vou encontrar com Davi, lá eu vou encontrar... Pare com essas mentiras, que espírito não tem forma. A Bíblia diz que Deus é o Pai do Espírito, Hebreus capítulo 12, versículo 9, Deus é o Pai do Espírito. E esse Espírito volta para Deus, isso é, se o Espírito for de Deus. Tem mais isso. Porque em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, diz que o Espírito volta a Deus e o corpo volta à terra e vira terra. Bem, mas o Espírito para voltar a Deus tem que ser de Deus. Onde está isso, irmão Nilson? No capítulo 8, versículo 9 de Romanos, diz que só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. E no versículo 14 diz que quem é de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. E aí? Mas irmão, todo mundo tem o Espírito de Deus. Não, a palavra está bem clara. Só é de Deus quem tem o Espírito de Deus. Só gasta quem tem dinheiro. Se você não tem dinheiro, você não tem como gastar. Só anda quem tem perna. Só vê quem tem olhos. E assim por diante. Então a palavra está bem clara. Nem todos. E se é de Deus, é guiado pelo Espírito de Deus. Eu pergunto, você é guiado pelo Espírito de Deus? Você que é um pastor, aí um evangelista, um presbítero, está aí pregando e pulando e sapateando e tal, dizendo que está dançando o Espírito, tal. Você tem certeza que você é de Deus? Agindo da forma que você está agindo? Tomando o dinheiro do povo com mentira, com engano? Ameaçando o povo, amedrontando o povo, aterrorizando o povo com um tal de inferno que não existe, um tal de diabo que não existe. Vocês criaram esse diabo e pintaram ele de vermelho. Puseram asa de morcego, pé de boi, rabo, puseram chifre. Criaram o inferno num lugar de fogo, de enxofre. Aonde existe isso? Se esse corpo vira terra, meu irmão, abra o seu ouvido e seus olhos e a sua mente, deixa isso abrir como uma janela. Se esse corpo vira terra, sobra o que para ir para o inferno? Aí você vem e fala assim, não, meu Deus, mas que vai para o inferno é a alma. O que é a alma? Você sabe o que é a alma? Você está aí há tanto tempo aí dentro, aí na escola dominical, você sabe o que é alma? Você nem sabe o que é alma. Você não tem conhecimento de nada, porque esse livro só é aberto quando o pastorzão lá, dirigente, vamos abrir lá, Mateus capítulo tal, porque o Senhor, amém, amém. Vamos agora orar. E começa, porque aí, é isso. São shows, espetáculo que tem dentro desse local chamado igreja. Mas voltando para aquilo que eu estava dizendo, que a alma é seu raciocínio, a alma é o seu sentimento, a alma é que faz você pensar, você agir, você querer, você sentir prazer, você ter saudade, tudo o amor, tudo procede da alma. E a alma perece, a alma está ligada ao corpo. Mas, irmão, nisso, não é a alma. Como é que as igrejas mandam nós ganhar alma para Deus? Como é que fala que a alma vai ser julgada e tal? Irmão, olhe para Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Eu estou citando. Eu mato a cobra e não mostro o pau, eu mostro a cobra morta. Ezequiel 18, 4. A alma do pai é minha, a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O que é morrer? Deixar de existir. Pronto. O espírito foi. O corpo virou terra. E a alma virou terra junto com o corpo. Acabou. Tá entendido, meu irmão? Você que não é da graça, você que caiu de paraquedas, você que puxa aí para o lado da sua denominação, bate no peito e fala, porque eu sou um presbítero, eu estou na igreja há 30, 40 anos, você pode estar 100 anos aí dentro. Você não sabe nada. Aprenda comigo. Aprenda com os pregadores da graça. Eu
tenho autoridade para falar porque eu falo com conhecimento. Porque dentro desse livro, eu conheço esse livro desde Gênesis até Apocalipse. Eu tenho conhecimento, eu cheguei a ter mais de 600 capítulos e versículos gravados na minha mente. É por isso que você vê que eu não fico abrindo essa Bíblia, fico lendo. Eu sempre foi o meu costume eu pregar nos púlpitos e não abrir a Bíblia. Teve local, igreja, aconteceu em algumas, que eu levantar do meu lugar e tomar ali o púlpito e o pastor vem falar assim, pastor, você esqueceu a Bíblia? Eu falei, não esqueci não, irmão. A Bíblia está aqui comigo. Não, mas a sua Bíblia está lá no banco. Não, a Bíblia está aqui comigo. Então, meu irmão, o que eu quero para completar, para terminar essa mensagem, ser celestiais. Jesus morreu, ressuscitou num corpo celestiais. Ele entrou quando os discípulos, está lá no capítulo 20 de João, quando os discípulos estavam reunidos, ele entrou, passou a parede, não precisou de abrir a porta, ele entrou com a porta fechada. Outra vez, 8 dias depois que Tomé duvidou dele, ele tornou fazer a mesma coisa, tudo de porta fechada, ele chegou e entrou. O anjo, que é um ser celestial, estando Pedro preso, ele entrou dentro da cadeia sem abrir porta. Mas ao sair com Pedro, quando as duas algemas caiu da mão e do pé de Pedro, a porta foi aberta. Por quê que Pedro não saiu junto com ele com a porta fechada? Porque Pedro era um ser terrestre e o anjo era um ser celestial. Quando eles saíram, a porta foi fechada. Chegou na última porta que dava acesso à rua, a porta se abriu sozinha e fechou outra vez. E Pedro saiu. Mas aquele povo tão ignorante, aqueles 16 soldados que ali estavam, guarda que estava guardando Pedro, será que eles não viram que estava bem fechado o cárcere? Será que eles não viram que ali estava as duas algemas? As duas algemas estavam ali. Eles podiam pensar, falar assim, isso é algo sobrenatural. Mas a sua mente estava fechada. Então, meu irmão e minha irmã, ninguém subiu ao céu, o tema dessa mensagem, e ninguém desceu ao inferno, porque inferno é sepultura. Todos descem ao inferno, mas o inferno é sepultura onde o seu corpo se desfaz e vira terra. Então, crê somente. Não dê mais ouvido a essas mentiras dessas religiões. Se você gostou, curte esta mensagem. Continua me assistindo. Eu estou muito feliz e contente por você estar me seguindo. Graça e paz para todos. Bye, bye.